Olá, eu sou o repórter Thiago Silva e está no ar o Rádio MP Entrevista. Hoje vamos conversar com o coordenador de defesa do patrimônio histórico do MPMG, Marcelo Azevedo Mafra, sobre o novo aplicativo Sondar. O Ministério Público de Minas Gerais lançou em 2023 o novo aplicativo Sondar, um sistema de resgate de bens culturais desaparecidos. Agora mais simples, intuitivo e com novas funcionalidades. A ferramenta desenvolvida pelo MPMG em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais promete ampliar a proteção de bens culturais do Estado. Marcelo, para começar a nossa entrevista, gostaria que explicasse para quem está ouvindo a Rádio MP o que é o aplicativo Sondar e quais as novidades nesta nova versão. Bom, Thiago, nós lançamos aqui no Ministério Público o Sondar inicialmente em 2021, numa versão de testes, né, que a gente chama de protótipo. E desde o início a ideia do sistema foi sempre, primeiramente, integrar todas as bases de dados que existem sobre bens culturais desaparecidos no estado de Minas Gerais. Então, além das informações que o Ministério Público já possuía, nós também trouxemos a base de dados do IPHAN, do IEFA e do Arquivo Público Mineiro. Conseguimos organizar dentro de uma única plataforma digital e, a partir dessa integração, nós demos publicidade a esses dados, de forma a convidar a população a participar junto com o poder público desse processo de vigilância do patrimônio cultural do nosso estado. Então, nós podemos dizer que o Sondar ele é um sistema tecnológico que se assenta nesses pilares de integração entre os órgãos públicos e também de participação social. Como que o cidadão pode ajudar a recuperar qualquer peça histórica que está desaparecida, que o poder público não tem o conhecimento da localização? Tiago, hoje nós temos no Sondar cadastrados aproximadamente 2.700 itens que estão sendo procurados pelo poder público. A partir da disponibilização dessas informações, qualquer pessoa conectada à internet, seja por smartphone, tablet ou pelo computador, pode acessar o sistema Sondar, que está na página do Ministério Público, identificar quais são os bens culturais desaparecidos na sua cidade. E a partir dessa consulta, o sistema permite que o cidadão ofereça informações sobre o paradeiro desse patrimônio desaparecido. E essas informações elas são de grande importância para que o Ministério Público possa iniciar investigações, localizar aonde essa peça está e, a partir disso, desenvolver o trabalho de resgate do patrimônio e devolução para o local de onde nunca deveria ter saído. Entendi, Marcelo. E o poder público também tem aí uma ideia do tamanho do comércio ilegal de peças protegidas? Nós podemos dizer que o comércio ilegal de bens culturais é uma das principais causas de prejuízos ao nosso patrimônio. Existem estimativas que indicam que é um dos mercados que mais movimenta recursos financeiros ilegais no mundo. Isso se deve não apenas em razão da atratividade que as obras de arte e as antiguidades despertam nos colecionadores ambiciosos, mas também porque, não raras vezes, esses objetos são utilizados, inclusive, em crimes de lavagem de dinheiro. Então, desde da morte do Pablo Escobar, as autoridades internacionais despertaram para esse fato de que o patrimônio cultural tem sido alvo de quadrilhas interessadas em ocultar patrimônios que foram adquiridos em razão de práticas ilegais. Então, esses colecionadores inescrupulosos, esses criminosos, muitas vezes encomendam furtos e roubos
contra os museus, contra as igrejas e outros equipamentos culturais que acabam não possuindo um sistema de vigilância tão adequado para impedir o cometimento desses crimes. Então, o SONDAR, ele é mais uma ferramenta de vigilância, proteção e resgate do nosso patrimônio cultural. Conta pra gente, explica o que é a campanha Boa Fé. Tiago, é importante nossos ouvintes saberem que muitas vezes esse patrimônio que está sendo procurado pelas autoridades, ele não foi produto de crimes anteriores, ele não foi produto de furto, nem produto de roubo. Às vezes essas obras de arte, essas antiguidades, chegam em poderes de famílias por meio de comércios que foram, no passado, admitidos. Então, o que o Ministério Público fez é, sabedor de que muitas pessoas que estão em poder desses objetos desconhecem a origem ilícita e às vezes não sabem que é preciso devolver esses bens culturais para as comunidades. Então nós lançamos a campanha Boa Fé para despertar e abrir a possibilidade para que essas pessoas devolvam esse patrimônio sem que com isso elas sejam responsabilizadas criminalmente por essas condutas. Então, o objetivo da campanha Boa Fé é principalmente viabilizar de uma forma consensual e resolutiva o retorno desse patrimônio para os museus, para as igrejas e para os outros locais de onde eles foram indevidamente retirados num passado distante. O porquê o sistema SONDAR, a ferramenta, foi lançada aqui em Minas Gerais? Essa pergunta é muito interessante, porque nós podemos dizer que Minas Gerais representa a síntese cultural do país. Isso se deve não apenas pela nossa posição centralizada, mas principalmente pela história de ocupação humana do nosso território. Nós temos aqui vestígios arqueológicos com mais de 10 mil anos de idade. Nós temos vestígios de ocupação dos povos originários, principalmente a partir do século XIII. E todo mundo sabe que, principalmente com o início do ciclo do ouro, no século XVIII, nós começamos a receber aqui bandeirantes paulistas, comerciantes cariocas, populações vindas do estado da Bahia, todos em busca desse sonho dourado que era a exploração aurífera no nosso território. E com essa ocupação humana, que também trouxe colonizadores portugueses, nós atraímos também populações africanas escravizadas, e cada um desses povos trouxe para cá o seu modo de viver, a sua cultura, as suas crenças, o que fez com que nosso estado crescesse em torno de uma diversidade cultural bastante significativa. Então, esse ciclo do ouro, o ciclo do diamante, de alguma forma, financiou o desenvolvimento de importantes escolas de arte no território mineiro. Por isso que o barroco aqui, ele tem nome e tem sobrenome. Então, essa importância cultural do nosso estado, essa diversidade que nós temos em relação ao patrimônio cultural, de alguma forma ela se tornou bastante atrativa também para os mercados consumidores de obra de arte e antiguidade. Então, ao longo principalmente das décadas de 90, início dos anos 2000, Minas Gerais foi alvo de quadrilhas especializadas no furto de obras produzidas durante o século XVIII, principalmente essas obras do barroco mineiro. Então, o SONDAR, ele tem, além de 730 peças sacras cadastradas no seu banco de dados, nós temos mais de 1.000 documentos históricos que foram extraviados dos arquivos públicos ao longo do tempo. Então, o SONDAR, de alguma forma, a sua base de dados é bastante representativa dessa diversidade cultural do nosso estado. Este foi o Rádio MP Entrevista com o coordenador de defesa do patrimônio histórico do MPMG, Marcelo Azevedo Mafra. Conversamos sobre o novo aplicativo SONDAR. Até a próxima!
Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.